Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos então corrigir o plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio. Estaremos corrigindo o PET, volume de número 4. A semana de correção é a semana de número 5. E para essas nossas correções, nós teremos como eixo temático geometria e medidas. O tema é a geometria métrica de posição. O tópico é o prisma e cilindros, esferas e bolas, planificações de figuras tridimensionais, áreas laterais e totais de figuras tridimensionais, volumes de sólidos. Conteúdos relacionados, sólidos geométricos, não poliedros, corpos redondos, esfera, cilindro. Acompanhe comigo as resoluções na tela. Questão de número 1 diz o seguinte: os reservatórios do gás natural veicular GNV, utilizado como combustível em carros, possuem um formato cilíndrico e nas suas extremidades são soldadas duas meias esferas, em cada um deles, conforme a figura abaixo. Desprezando a espessura do reservatório e considerando as medidas do raio de 17 centímetros da esfera e do cilindro e comprimento total do reservatório de gás de 120 centímetros, determine a área superficial, ou seja, em metros quadrados, e o volume deste reservatório em metros. Então, esse aqui é o reservatório, ok? Mas vamos lá. Vamos então pensar aqui o seguinte, olha só. Temos aqui o reservatório cilindro, em que nós temos que essa distância toda aqui é de 120 centímetros, e nós temos também aqui com 34 centímetros. Então, perceba que aqui nós temos. Vou dividir aqui, ó. Nós vamos ter aqui, ó, metade de uma esfera, isso aqui, metade de uma esfera, e aqui também metade de uma outra esfera. Eu tenho duas metades de uma esfera e eu tenho também essa região aqui que é um cilindro. Então, eu posso dividir aqui em duas partes. Um cilindro, tá? E esse cilindro aqui, ele vai ter o seguinte, ó. Se essa distância aqui é de 34, daqui até aqui, significa que essa distância aqui, que seria o raio do cilindro, é de quanto? É de 17 centímetros, ó. Essa distância aqui são 17 centímetros, que é a distância que seria o raio. E essa altura, professor? Ora, a altura, perceba que daqui até aqui é 120. Só que aqui também é 17, ó. Daqui até aqui é 17 e daqui até aqui é 17. Então, seria 120 menos 34, que vai dar quanto? Isso, muito bem, 86. 86 centímetros. Então, nós temos que a altura do cilindro é de 86 centímetros e o seu raio é 17 centímetros. Agora, no caso da esfera, perceba que o raio da esfera é o mesmo valor, não é isso? Seria de 17 centímetros também. Então, o raio aqui da esfera é de 17 centímetros. Ok, perfeito. Até aí tudo bem. Então, tá joia. Vamos lá. Continuando, então. Primeira coisa que nós queremos achar é justamente a área da superfície. Isso, a área da superfície, nesse caso aqui, ó, nessa área aqui. Então, para encontrarmos a área da superfície, é interessante, é importante a gente saber o seguinte, ó, que no caso aqui do cilindro, a gente abrindo ele, vamos abrir esse cilindro aqui, ó, ele vai ficar assim, e aqui seria essa parte de cima, não é isso? Só que essa parte aqui, ó, tanto de cima quanto de baixo, fechando o cilindro, nós não vamos estar mexendo com ela não, tá bom? Mas eu quero que você entenda o seguinte, que essa parte, essa distância aqui, ó, é a mesma que, no caso, o comprimento do círculo, não é isso? Como que eu faço para calcular o comprimento do círculo, o comprimento de uma circunferência? Seria 2πr. Então, essa parte de baixo aqui é 2π vezes o raio. 2π vezes o raio. E essa parte aqui é a altura, ó, é a altura do cilindro. Então, vou colocar aqui H. Muito bem. Então, para a gente achar essa área aqui, ó, a área, no caso do cilindro, vai ser 2πr vezes h, porque aqui nós temos um retângulo, não é isso? Base vezes altura. Então, nós podemos perceber que a área, no caso aí da superfície, vamos colocar a área S, AS, área da superfície, vai ser a área lateral, seria essa área lateral do cilindro, mais a área de quem? Da esfera. A área da superfície, nesse caso, vai ser a área lateral do cilindro, 2πr
vezes H. 2πr vezes H. Mais a área da superfície esférica. Qual a formulazinha para calcular da superfície esférica? É 4πrh. Agora é só substituir. A área da superfície esférica, 2π vezes o raio. O raio é 17 centímetros. Perceba que nós queremos achar a resposta em metros, não é isso? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar 17 centímetros, são 0,17 metros, ok? 17 centímetros, 0,17 metros. 86 centímetros, 0,86 metros. Então, vai ficar a área da superfície, 2π vezes o raio, 0,17 vezes a altura, 0,86, mais 4 vezes π vezes o raio da esfera, é o mesmo valor, 0,17, esse valor aqui também ao quadrado, esse valor aqui ao quadrado, tá? Então, 0,17 ao quadrado. Agora, fazendo as continhas aqui que nós temos, a área da superfície vai ser igual. Para facilitar, já vou colocar os resultados aqui, tá bom? Devido ao espaço também. Então, 2π vezes 0,17 vezes 0,86 vai dar 0,2924π. Prontinho. Mais 4π vezes 0,17 ao quadrado vai dar 0,1156π. Fazendo, então, essa soma aqui, percebemos que a área da superfície, nesse caso dessa figura aqui, vai ser igual a 0,408π metros cúbicos. Então, esse aqui é o nosso resultado final, ok? Resultado final é esse aqui. Muito bem, então, achamos aqui a área da superfície desta figura geométrica. Agora, nós precisamos também encontrar o volume, que foi pedido as duas coisas, a área da superfície e também o volume. Então, vamos lá. E no caso, para a gente encontrar o volume, professor, como que a gente vai fazer? Para a gente achar o volume, vai ser necessário a gente fazer o seguinte, ó. O volume do reservatório, Então, volume do reservatório vai ser igual o volume do cilindro mais o volume da esfera, não é isso? O volume do cilindro mais o volume da esfera. Então, lembrando a fórmulazinha inicialmente, o volume do recipiente vai ser igual ao volume do cilindro. Volume é πr ao quadrado vezes h, não é isso? Volume do cilindro. Mais volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Então, volume do recipiente vai ser igual a π vezes o raio, 0,17 ao quadrado, vezes a altura, 0,86, mais 4/3 de π vezes o raio, 0 vezes 0,17 ao cubo. Muito bem. Então, o volume do recipiente vai ser igual a π vezes 0,17 ao quadrado vezes 0,86. Você fazendo essas continhas aí, você vai encontrar 0,024854. Esse é o valor que você vai encontrar fazendo essa multiplicação aqui. Mas, agora, se você pegar 4/3 de π vezes 0,17 ao cubo, você vai encontrar o seguinte valor, 0,00655π. Ok? Então, esse é o valor que você vai estar encontrando aí. Nesse caso, então, fazendo essa soma aqui, perceba que o volume do recipiente vai ser igual a
0,31404 pi metros cúbicos. Então, esse é o volume do reservatório. Tudo bem, ok. Então, fechou aqui, ó. Achamos tanto o volume do reservatório, quanto também a área da superfície desse reservatório. Beleza? Tranquilo? Então, tá aqui as nossas resoluções. Questão de número 2 agora. Então, avancemos. Questão de número 2 é o seguinte. Uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixas d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. E a altura da caixa do tipo B é igual a 25% da altura da caixa do tipo A. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é. Então, beleza. Vamos lá, vamos entender aqui, ó. Então, vamos supor que essa daqui é a nossa caixa do tipo A. Ok? Então, caixa do tipo A é essa daqui. Tipo A. E aí, nessa nossa caixa do tipo A, o que que nós temos? Vou colocar aqui a altura dessa caixa, é uma altura H. Certo? Ele não falou nada sobre o raio da caixa, não. Então, vou colocar aqui um R minúsculo para esse raio aqui. Agora, a questão também fala de uma caixa menor, onde ela também possui um raio. Como os volumes são iguais e a altura de uma a altura dessa daqui ela é inferior à altura da outra, obviamente o raio dessa daqui tem que ser maior do que esse, não é isso? Não pode ser raios iguais. Então, eu vou colocar aqui um R maiúsculo, tá? Representando esse raio aqui. E essa altura aqui, ela é 25%. Ora, você sabe que numa fatia total, que é 100%, o que seria 25%? Se a fatia total é 100%, então 25% seria aqui, ó, 25 mais 25, mais 25, mais 25, não é isso? Essa, ó, 25 mais 25, 50%, que é a metade. Mais 25, 25, 50%. Então, 100%. Então, tudo é 100%. 25% é o quê? É uma fatia de quantas partes? De 4. Então, nesse caso, a altura desse aqui, ó, desse recipiente, é a mesma altura desse cilindro aqui, só que dividida por 4. H sobre 4, tá? Então, guarda isso aí, que isso aqui é importante. Muito bem. Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Então, se nós temos aqui, que aqui é H, que é H sobre 4, aqui tem um R minúsculo, aqui tem um R maiúsculo, e ele quer saber sobre a questão dos raios aí, e ele falou também que os volumes são iguais, então nós podemos dizer então o seguinte, que o volume do recipiente B, tá? Vou colocar o B primeiro, porque a gente quer saber o raio dele, né? Então, o volume de B é igual ao volume que contém um recipiente A. Muito bem. Como é que eu faço para calcular o volume do recipiente B? Mesmo esquema, ó. Pi R ao quadrado vezes H. Ok? É igual ao volume do recipiente A. Pi vezes o raio, Rzinho minúsculo, né? Ao quadrado, que o raio aqui é minúsculo, vezes H, o mesmo H do outro. Então, H. Muito bem. O que de cara eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar os Hs, ó. Tem de cá quanto de cá, ó. Que já vai facilitar para a gente, ó. Então, já vamos tirar logo esse H e esse aqui para poder diminuir as contas. Professor, o π também já pode sair, não pode? Não, pode sim, ó. Os mesmos valores. Aí, nesse caso, nós temos o seguinte, ó. Que o R maiúsculo ao quadrado é igual o Rzinho minúsculo ao quadrado, não é isso? Então, nesse caso aqui, aliás, aqui tem um 4 aqui embaixo, né? Professor, se esqueceu do 4, exatamente. Aliás, né? Aí não, é de cá, professor. O R, o 4 é do lado de cá e não de cá, porque aqui que é o volume B, ó. H sobre 4. Perfeito. Então, vai ficar R ao quadrado sobre 4. Agora sim, professor, certinho. R ao quadrado sobre 4 é igual a Rzinho ao quadrado. Então, nesse caso, o 4 dividindo passa multiplicando. R ao quadrado é igual a 4 Rzinhos ao quadrado. Então, R vai ser igual a raiz quadrada de 4 R's ao quadrado. Agora, temos aqui o seguinte. R
vai ser igual. Raiz quadrada de 4 é 2, 2R minúsculo. Então, tá aqui, 2R's minúsculos. Então, esse é o valor do raio maior. É 2 vezes o raio. Ok? Nesse caso, que letra a nossa resposta? Aqui, ó. Letra B, a nossa resposta. Perfeito? Tranquilo? Simples, não é? Fácil também de fazer. Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Questão muito interessante. Diz assim, ó. Uma construtora pretende conectar um reservatório central, RC, em formato de um cilindro, com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,30 metros. Há 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metros. Tanto o raio quanto a altura possuem o mesmo valor. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos, com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos à base de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. Ok? E pelo princípio dos vasos comunicantes, o que a gente sabe? Que para cessar o fluxo de água, é necessário que a altura de todos os reservatórios sejam o quê? A mesma, tá? A altura dos reservatórios, ó, são as mesmas. Então, a quantidade que tem aqui é a mesma quantidade que tem aqui, que é a mesma quantidade que tem aqui, que é a mesma quantidade que tem aqui. Beleza? Tranquilo? Não esquecer que nós temos também, ó, o cano que está aqui, ó. E esse cano é na forma cilíndrica. Muito bem, avancemos então, vamos continuar. A medida em metros das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é. Então vamos lá, vamos entender aqui, a figurinha está aqui, ó, para poder nos ajudar. E a gente não se perder nos cálculos. Então, primeiramente, vamos calcular o volume aqui, ó, do reservatório central. Como que a gente faz para calcular o volume do reservatório central? Volume do reservatório central, perceba que ele é um cilindro. Então, nesse caso, volume πr ao quadrado vezes a altura. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, perceba que qual que vai ser, então, a altura, de acordo com a questão? Nós vimos que a altura é de 3,3 metros, não é isso? 3,3 metros. E quanto que é o raio? O raio vai ser de 2. Então, o volume do reservatório central vai ser igual a π vezes o raio, nesse caso, vai ser 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 3,3. Volume do reservatório central vai ser igual a 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3,3 vai dar 13,2 π. Π o quê? Metros, ok? Tudo está em metros, metros cúbicos. Então, deixa aqui, guardadinha aqui essa informação, porque ela vai ser muito útil para nós. Muito bem, ok. Deixa essa informação aí. Agora, o que a gente precisa, professor, calcular? Olha só, a quantidade de água que tem nos canos, não é isso? Porque o que tem aqui vai descer um pouco aqui para os canos, ó. Os canos. Antes de chegar nos reservatórios. Ou então, na hora que chegou nos reservatórios, ok? Na hora que cessou, vai ter água no cano aqui. Então, nós precisamos tirar essa água do cano, subtrair, para a gente, então, igualar as alturas de cada um desses recipientes aqui, tá? Dos reservatórios. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer nesse caso para calcular o volume do cano? A questão já falou. O cano, nesse caso aqui, o cano, ele é na forma cilíndrica. Então, volume, calcular aqui o volume do cano vai ser igual π r ao quadrado vezes h também. Só que são quantos canos? 1, 2, 3, 4. Eu vou escrever 4 aqui. 4 vezes π r ao quadrado vezes h. Então, o volume do cano vai ser igual a 4 vezes π vezes o raio. O raio do cano aí vai ser de
Ele falou que o reservatório ele tem 10, não é isso? Ele tem 0,10 metros de diâmetro. Se ele tem 0,10 metros de diâmetro, significa então que o raio é 0,05, tá? 0,05. E olha só, o comprimento é de 20 metros. Então, beleza, vamos lá. Continuar aqui. Volume vai ser igual a 4 vezes π vezes o raio 0,05, como nós vimos, ao quadrado, que é metade do diâmetro, vezes a altura. Ele falou que a altura é de 20. Ok, muito bem. Então, vamos lá. Aí, nesse caso, nós teremos que o volume do cano vai ser igual. Eu tenho que pegar 0,05 ao quadrado, achar o resultado, multiplicar vezes 4π vezes 20, tá bom? Então, se você fizer essas multiplicações aqui, você vai encontrar 0,2π metros cúbicos. Então, essa é a quantidade que cabe, que vai ficar em cada cano, tá? Nos 4 canos. Então, nos 4 canos, vai ficar essa quantidade aqui, ó. Essa quantidade. Então, nós podemos, então, perceber o seguinte, que a própria questão já diz que pelo princípio, não é isso? Então, vai ter aqui, nesse caso aqui, ó, os 4, já falamos, os 4 reservatórios terão a mesma quantidade de água. Se os 4 reservatórios terão a mesma quantidade de água, então significa que a altura entre eles, vamos colocar um H maiúsculo, a altura entre eles agora, ó, a altura entre eles vai ser o quê? Iguais, não é isso? As alturas serão iguais. As alturas serão iguais. As alturas serão iguais e o volume que vai ter nesse reservatório central vai ser distribuído entre os 4. E que volume é esse que tem no reservatório central depois de ter descido uma certa quantidade de água para os canos, que foi de 0,2 π? Ora, depois de ter descido essa quantidade de água para os canos, ficou no reservatório quanto? 13,2 π menos 0,2 π, que é igual a 13 π. Então, foi essa quantidade que ficou. Então, essa quantidade que ficou, o volume que tem aqui dentro, vai ser igual ao volume que será distribuído entre os 4 recipientes, tá bom? Entre os 4 recipientes. Então, nesse caso aqui, podemos então dizer que 13π vai ser igual ao volume que está no maior, que vai ser π vezes R ao quadrado vezes H, ok? H maiúsculo agora, porque é o H aqui, mais 4, não é isso? Os 4 reservatórios. 4 vezes. Qual o volume? π vezes o raio, vamos colocar um R ao quadrado, um R minúsculo, que é diferenciado desse aqui, vezes H. A altura é a mesma de todos eles. Então, 13π, que é o volume total, vai ser igual a π vezes o raio do reservatório central é 2. Então, 2 ao quadrado vezes H. Mais quem? Mais 4 vezes π vezes o raio dos reservatórios menores, que é 1,5 ao quadrado vezes H também. Então, vamos lá. Então, 13π vai ser igual a 2 ao quadrado, 4. 4πH, então 4πH, mais, aí nós temos 1,5, 1,5 ao quadrado, dá 2,25. 2,25 vezes 4. 2,25 vezes 4 vai dar 9. 9 quem? 9πH. Então, 13π vai ser igual. 4πH mais 9πH vai dar 13. 13π vezes H. Ora, H sozinho vai ser igual a 13π dividido por 13π. Então, qual que vai ser a altura desses reservatórios? 13π dividido por 13π vai dar 1. 1 quê? 1 metro. Bom, 1 metro. Então, essa é a altura. Essa é a altura que a questão pede após cessar o fluxo. Após cessar o fluxo, a altura entre eles é de 1 metro. Olha aqui a resposta. Ó. 1 metro está onde? Letra D. Ok? Letra D, a nossa resposta. Muito bem, avancemos. Próxima questãozinha. Questão de número 4 diz o seguinte. Um recipiente cilíndrico cujo raio da base é 6 centímetros contém água até uma certa altura. Uma esfera de aço é colocada no interior do recipiente, ficando totalmente submersa.
Se a altura da água subiu 1 centímetro, então o raio da esfera é. Então, para a gente entender, olha aqui, ó, nós temos o recipiente cilíndrico aqui. A questão já falou que a base desse recipiente cilíndrico, a base é 6 centímetros. Então, nesse caso aqui, nós temos que a base é 6 centímetros. O raio da base, né? O raio da base é 6 centímetros. Aqui, ó. É o raio, ele equivale a 6 centímetros. E, nesse caso aqui, tem água até uma certa altura. Então, vamos dizer que até aqui, ó, tem água até aqui. Ó. Até aqui ele tem água. Então, vamos lá. Ele tem água até aqui. Aí, é colocada aqui dentro uma esfera. Quando essa esfera é colocada aqui dentro, obviamente que ao a esfera ser colocada aqui dentro, o que acontece com o volume que tem aqui dentro? Ele vai aumentar, ele vai suspender, ele vai subir. Lá, vou colocar aqui, ó, ele vai suspender, ele vai subir. Vamos colocar até aqui mais ou menos, ó. Então, houve essa quantidade aqui a mais, tá? Uma esfera de aço é colocada no interior do recipiente, ficando totalmente submersa. Se a altura da água subiu 1 centímetro, então o raio da esfera é. Então, beleza. Perceba que se aqui subiu 1 centímetro, o que significa? Que o volume que subiu é igual ao volume da esfera. Ou o volume da esfera é igual ao volume que subiu. Então, vamos calcular esse volume que subiu? O volume que subiu foi de... Perceba que nesse caso aqui, ó, que formato de figura é esse? É um cilindro. Então, π vezes r ao quadrado vezes a altura, ok? Para a gente poder calcular o volume do cilindro. E é o volume que subiu. Então, volume que subiu vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. O raio, nesse caso aqui, o raio é 6 centímetros ao quadrado vezes a altura. A altura é 1 centímetro. Volume que subiu é igual a 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 1, 36π. 36π centímetros cúbicos. Então, esse é o volume que subiu. O volume que subiu, 36π centímetros cúbicos. Muito bem. Ok, certinho. Esse é o volume que subiu. 36 centímetros cúbicos. Bacana demais. Então, esse volume que subiu é o volume da esfera. Então, nesse caso aqui, ó, a volume da esfera é igual a 36π centímetros cúbicos. Mas ele quer saber não é o volume, professor. 36, professor. Mas ele quer saber não é o volume. O que ele quer saber, na verdade, é o raio da esfera. Sim, mas como é que faz para calcular o raio da esfera? Ora, para a gente achar o raio da esfera, é só você saber calcular o volume da esfera, que é 4/3 de π r ao cubo. Então, nesse caso, se o volume é 36π, nós podemos dizer que 4/3 de π r ao cubo é igual a 36π, que é o volume da esfera. Aqui perceba que o 3 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, vai ficar 4. O π aqui, ó, perceba que tem π de cá e de cá. Então, eu já posso cancelar esse π aqui para facilitar a nossa vida, ó. Então, vai ficar 4r ao cubo. R ao cubo é igual a 36 vezes 3. E aí, perceba que o 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, nesse caso, teremos que R ao cubo vai ser igual a 36 vezes 3 dividido por 4. R ao cubo é igual a 36 dividido por 4, dá 9. 3 vezes 9, 27. Então, 36 vezes 3 dividido por 4 vai dar 27. R ao cubo é 27. Então, R sozinho é raiz cúbica de 27. E é quanto? Que é 3. 3 centímetros, tá? Então, a resposta aqui, 3 centímetros. Ok, perfeito. 3 centímetros, está aqui, ó. Letra C, a nossa resposta. Resposta final, letra
Letra C, na questão de número 4, beleza? Tranquilo? Letra C, questão de número 4. Próxima questão, questãozinha de número 5 agora. Um reservatório de água tem a forma de um hemisfério acoplado a um cilindro circular, como mostra a figura a seguir. A medida do raio do hemisfério é a mesma do raio da base do cilindro, que é igual a 3 metros. Se a altura do reservatório é H igual a 6 metros, a capacidade máxima de água comportada por esse reservatório é. Então, olha só. Primeiro ponto importante. Nós temos aqui que o raio aqui é igual também aqui, não é isso? Então, se aqui mede 3, aqui também vai medir 3. Essa altura aqui vale quanto? De acordo com a questão, vale 6 metros. Ok? Ele quer saber a quantidade máxima de água comportada por esse reservatório. Perceba que nesse reservatório nós temos um cilindro mais a metade de uma esfera. Então, o volume do reservatório é igual ao volume do cilindro mais o volume de uma esfera, de uma semi-esfera, não é isso? De uma semi-esfera. Da metade de uma esfera, né? Então, nesse caso aqui, o volume do reservatório vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, mais o volume da esfera é 4πr ao cubo. Se é a metade, então vai ser 2πr ao cubo vezes a altura. Então, nesse caso aqui, o volume do reservatório vai ser igual. Então, nesse caso aqui, vamos lá. π vezes o raio do cilindro é 3. 3 ao quadrado vezes a altura. Cuidado que a altura do cilindro, essa H aqui, igual a 6, é a altura disso aqui tudo, ó. Então, se daqui até aqui é 3, daqui até aqui é 3, quanto que sobra aqui para cima? Sobra 3, tá? Então, vezes 3 mais 2/3 vezes o raio é 3 ao cubo vezes a altura. A altura também é 3. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, nós temos 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3, 27. 27π. Então, o volume do reservatório vai ser igual a 27π mais. Aqui eu tenho, ó, 3 ao quadrado, 3 ao cubo, melhor dizendo, vai dar 27. 27 vezes 2, 54. Então, nesse caso aqui, vai dar, aliás, πr ao cubo vezes 3. É isso mesmo. Então, vai dar aqui... Ah, não tem H, não. Tirei esse H aqui. Não tem H, não, viu? O volume da esfera é 4/3 de πr. 4/3 de πr ao cubo. Eu esqueci foi de colocar, foi o π. 4/3 de πr ao cubo. Então, o volume da semisfera vai ser 2/3 de quem? De πr ao cubo. Agora sim. Então, 2/3 de πr ao cubo. Vamos lá. Então, 3 ao cubo, 27. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 vezes 2, 18. 18 o quê? 18π. Pronto, agora tá certinho, tá? Então, aqui, ó, é 2/3 de π vezes do raio, que é 3 ao cubo. Agora tá certinho, vai dar 18π. Então, o volume do reservatório vai ser igual a 27 mais 18. 27π mais 8π, 45π, tá? 45π o quê? Metros cúbicos. Muito bem, agora sim, volume do reservatório, 45π metros cúbicos. Fechou, fechou, fechou. Então tá aqui no jeito, ó. No jeito aqui pra gente, 45π metros cúbicos. Tá aqui, ó, letra E, a nossa resposta. Letra E. Tudo bem, então, avancemos. Próxima questãozinha, além da questão de número 5. Agora vamos fazer a questão de número 6, que diz assim: duas esferas de raio R foram colocadas dentro de um cilindro circular reto
com altura 4 Rs. Raio da base R e espessura desprezível, como na figura a seguir. Nessas condições, a razão entre o volume do cilindro não ocupado pelas esferas e o volume da esfera é. Então, aqui nós temos o desenho, tá? A figura. Perceba que a questão já falou que a altura aqui é 4 vezes o raio, não é isso? 4 vezes o raio. Muito bem. Essa distância aqui, ó, é igual a raio, não é isso? É igual a raio. É igual a R. Ok, essa distância é igual a R. Então, 4R, distância, e o raio também é igual a R. E o raio das esferas também é iguais a R. R. Beleza, muito bem. Então, ok. Tranquilo. Então, como que a gente faz para calcular o volume desse cilindro aqui? O volume do cilindro é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, o volume do cilindro é igual a π vezes o raio R ao quadrado vezes a altura. A altura é 4 Rs. Então, o volume do cilindro vai ser igual a R ao quadrado vezes 4 Rs. Então, vai ficar 4π vezes o raio ao cubo. Então, esse é o volume do cilindro. 4π vezes o raio ao cubo. Muito bem. Então, vamos guardar isso aqui, tá? Isso aqui bonitinho, guardado, porque nós vamos também agora ver o seguinte, o volume das esferas, não é isso? E o volume da esfera, professor, como que a gente vai fazer para calcular esse volume, que é o volume da esfera? Você já sabe que o volume da esfera, a fórmulazinha é o que mesmo? O volume da esfera é igual a 4/3 de π r ao cubo. Então, o volume da esfera vai ser igual a 4/3 de π. Quanto que vale o raio? Opa, o raio vale R, professor. Então, R ao cubo. Beleza, fechou aqui, tá? Então, já temos aqui o volume do cilindro e o volume de cada uma das esferas. Perceba, é o volume de cada uma das esferas. Só que não é só apenas uma esfera, são duas esferas. Então, nesse caso, ó, já que são duas esferas, então nós temos que pensar o seguinte, ó. O volume das duas esferas vai ser igual a 2 vezes 4, 8, não é isso? 8/3 de π r ao cubo. Então, esse é o volume das duas esferas. Então, aqui está a nossa resposta. Essa daqui, na verdade. E não a de cima. Então, essa é a nossa resposta aqui para as duas esferas. Beleza? Ok, então segura a onda aí. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Vou apagar aqui. Prontinho. Beleza. Então, vamos lá. Olha só. Ele quer saber é o volume não ocupado. Esse volume aqui, ó. Esse volume não ocupado, que é esse volume aqui, ó, que não foi ocupado, basicamente esse volume aqui, como que nós vamos fazer para encontrar esse volume? Ora, esse volume não ocupado vai ser igual a o volume do cilindro menos o volume das duas esferas. Então, volume não ocupado vai ser igual, volume do cilindro, 4πr ao cubo, menos volume das duas esferas, 8/3 de π r ao cubo. Então, volume não ocupado vai ser igual. Nesse caso aqui, como não tem valor nenhum aqui embaixo dessa primeira, aqui é porque é 1. E aí nós temos uma subtração de frações, ok? E temos várias formas de resolver. Eu vou resolver de um método bem interessante, que é o da multiplicação cruzada. Como funciona, professor? Funciona da seguinte forma, ó. Nós vamos multiplicar os seguintes valores. Primeiramente, nós vamos multiplicar esses valores aqui, ó. Esse com esse, ó. Então, vai ficar 3 vezes 4, 12. 12 o quê? 12 π r ao cubo. O sinal que está aqui, menos. Agora, nós vamos multiplicar aqui, ó.
1 vezes 8πr ao cubo. 1 vezes 8πr ao cubo vai dar 8πr ao cubo, dividido por 1 vezes 3, tá? 1 vezes 3 é 3. Então, nesse caso, perceba que o volume não ocupado, vai ser igual 12 menos 8 vai dar 4 terços, não é isso? De πr ao cubo. Ora, 4 terços de πr ao cubo é o volume de uma esfera, professor. Exatamente. Então, nesse caso aqui, cabe uma esfera a mais aqui dentro, né? O volume de uma esfera. Não que caiba uma esfera, mas o volume que tem em uma esfera. Ok? Então, beleza. Mas vamos lá. Qual a pergunta dele? Não é nada disso. A pergunta dele é a razão. A razão entre o volume do cilindro não ocupado pelas esferas e o volume das esferas. Então, nesse caso aqui agora, como ele quer o volume não ocupado com o volume das esferas, então o que a gente vai ter que fazer nesse caso? Razão é o que mesmo? Razão é uma divisão. Então, a razão é igual. Vamos dividir? Dividir quem? Primeiramente, é o volume do cilindro não ocupado. O volume do cilindro não ocupado é 4 terços de πr ao cubo, dividido pelo volume das esferas. O volume das duas esferas, 8 terços de πr ao cubo. Então, nesse caso aqui, teremos o seguinte, que a razão vai ser igual. Aqui eu tenho a primeira fração e a segunda fração. Então, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 3 sobre 8 πr ao cubo. Olha só, aqui a gente pode simplificar muita coisa, não podemos? Para poder facilitar a nossa vida. Então, vamos simplificar? O que dá para simplificar, professor? π em cima com π embaixo. R ao cubo em cima com R ao cubo embaixo. 3 em cima com 3 embaixo. E aí, nesse caso, teremos o seguinte, ó. A razão, melhor dizendo, a razão vai ser igual a 4 em cima sobre 8 embaixo. 4 oitavos. O professor não tem a resposta 4 oitavos, exatamente. É porque dá para simplificar, não é isso? Dá para dividir tanto em cima quanto embaixo por 4. Dividindo tanto em cima quanto embaixo por 4, perceba que o valor da nossa razão agora, R, vai ser igual a 4 dividido por 4, 1, sobre 8 dividido por 4, 2. Resultado final, e agora já é para marcar, não é isso? Para marcar, ó, 1 sobre 2. 1 sobre 2. Resultado final aqui, ó, letra D, a nossa resposta. Ok? Resposta letra D. Então, é isso aí. Fechamos aqui as nossas correções, não é isso? Fechamos aqui as nossas correções. Quero agradecer demais por você ter assistido até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, é muito importante. Ative também o sininho, tá, das notificações para você não perder nenhuma novidade que é postada aqui no nosso canal diariamente. Peço que você torne um parceiro do nosso canal. Como professor, primeiramente, deixe o seu like para poder fortalecer o nosso trabalho. Segundo, compartilhe essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas. Aqui abaixo nos comentários, me diga de qual cidade você me assiste. Assim eu posso mandar aquele salve para você nas nossas próximas correções. Na tela as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente. Olha só, tchau, tchau e fui! Até a próxima!